O destaque que Billy recebeu da imprensa de Los Angeles foi apenas o começo. Ele atraiu ainda mais atenção nas cruzadas na região leste, desde a Geórgia até a Nova Inglaterra. No último dia da cruzada na Carolina do Sul, a revista Life publicou, desde os grandes dias de Billy Sunday, que a Carolina do Sul não via nada parecido. Em 12 de março, mais de 40 mil espectadores lotaram o estádio, até então o maior público reunido por Billy. Mas em 1950, o rádio ofereceu algo que Billy jamais imaginara. Embora Billy conhecesse o poder do rádio local por ter sido apresentador do programa Canções da Noite em Chicago, ele teria que ser convencido a dar um passo ainda maior. Os especialistas em relações públicas Walter Bennett e Fred Deinert insistiram com Billy para que firmasse um contrato com a ABC para a transmissão em rede nacional. Lembra onde foi o primeiro programa? Atlanta, na Geórgia. Atlanta, Geórgia, isso mesmo. Precisamente às 14 horas de 5 de novembro de 1950, Cliff Barrows aproximou-se do microfone no lotado estádio de beisebol Ponce de León e disse: This is the hour of decision. And this is Cliff Barrows, welcoming you to the first of a series of broadcasts to be presented each week at this time under the auspices of the Billy Graham Evangelistic Association. Foi Ruth quem sugeriu o nome A Hora da Decisão, porque Billy sempre pedia para as pessoas tomarem uma decisão por Cristo. O programa de 30 minutos de duração era transmitido para todo o país pela rede ABC, através de mais de 150 estações, com audiência estimada em 9 milhões de pessoas. A resposta aos primeiros programas foi espantosa. Em poucas semanas, correspondências se amontoavam na organização, e muitas delas continham contribuições financeiras. Em 5 semanas, A Hora da Decisão atingiu a maior audiência na história das transmissões religiosas. A rede NBC também transmitiu o programa ao longo de 5 anos, elevando o número de estações transmissoras para mais de 800. Era uma grande ajuda, porque cada cruzada tornava-se um estúdio. Waters, chilly and cold, it kills the body, but not the soul. A partir do sucesso da primeira transmissão de A Hora da Decisão a partir de Atlanta, surgiram situações constrangedoras durante a campanha naquela cidade. O jornal Atlanta Constitution publicou, já no final da cruzada, uma edição exibindo 2 fotos lado a lado. Uma mostrava pessoas da equipe carregando sacos de dinheiro das contribuições e na outra estava Billy Graham, acenando ao entrar no carro após deixar o hotel onde havia se hospedado durante a cruzada. Aquelas fotos estavam sugerindo que Billy Graham estava feliz e sorridente por ter ajuntado sacos de dinheiro arrecadado durante aquele evento. Mesmo com todo o cuidado dos organizadores, isso fez com que parte do público ficasse com uma impressão má de que Billy Graham não passava de um charlatão. Billy queria que esse tipo de mal-entendido jamais se repetisse. Aconselhado por ministros mais velhos, foi decidido que Billy se tornaria um funcionário da Associação Evangelística Billy Graham, recebendo um salário equivalente ao de um pastor de igreja. Essa decisão, junto com outras precauções e medidas implementadas, afastaram da associação quaisquer suspeitas de charlatanismo. Billy estabeleceu residência em Montreat, na Carolina do Norte, com vista para o Parque Nacional Smoky Mountains. Devido à sua rápida ascensão à fama, muitos curiosos apareciam em Montreat na esperança de ver a casa do famoso evangelista e, quem sabe, encontrá-lo com sua família. Ruth disse: chega dessa ideia de que os Graham são propriedade pública. Ela e Billy compraram um terreno no alto da montanha e logo começaram a construir uma casa onde teriam mais privacidade.
Billy sempre dizia que ele e Ruth foram chamados como uma equipe. Deus o chamou para viajar e pregar, e Ruth foi chamada para cuidar da casa e das crianças. Mas antes que as tarefas domésticas se avolumassem, Ruth acompanhou o marido numa longa campanha na Inglaterra. Apenas 2 dias antes de desembarcar na Inglaterra para a Grande Cruzada de 1954, eles souberam que um parlamentar britânico desejava impedir a entrada de Billy Graham na Inglaterra, alegando que o evangelista americano queria interferir na política inglesa sob o disfarce da religião. Aqueles 3 meses de campanha certamente seriam o maior desafio que o jovem ministro e sua equipe teriam que enfrentar. A imprensa inglesa noticiou a vinda do evangelista com palavras de hostilidade e descrédito. Essa controvérsia antes de começar a cruzada, acabamos percebendo que foi muito benéfica mesmo. Em qualquer lugar só se falava nisso. Billy Graham era notícia de primeira página. Quem é esse homem capaz de pregar tão bem que parece um astro do cinema? Muitos da imprensa e a maioria dos líderes religiosos britânicos questionavam a cruzada, prevendo que ela seria um grande fracasso. I distrust the use of crowd techniques to influence individual decisions. My difficulty is the type of member they are producing, which is not, in my view, the best. I'm not convinced that Billy Graham is the answer to England's problem. As pressões eram incessantes. Apesar da hostilidade da imprensa, ela colocou a cruzada no centro das atenções. Na noite de abertura, parecia que não só a imprensa, como também as condições do tempo eram desfavoráveis. Em Londres, caía uma chuva forte e gelada. Ainda no hotel, Billy recebeu um telefonema de um amigo que estava no local do evento, dizendo que havia centenas de repórteres fotografando cadeiras vazias. Quando Billy e Ruth chegaram pela entrada dos fundos, não viram público. Então uma pessoa da equipe lhes disse que diante dos portões havia milhares de pessoas aguardando a entrada. Chovia forte, mas milhares vieram. Respondendo ao apelo, pessoas vinham à frente com sapatos na mão, atravessando o terreno molhado. Só com as meias, ou até mesmo descalços, para assumir um compromisso com Cristo. Aquele foi o momento da virada. O criticismo começou a diminuir à medida que crescia o público, noite após noite, quebrando recordes. Os organizadores agora tinham um outro problema: como acomodar tanta gente. Eles não queriam dispensar o público e nenhuma estação de rádio transmitia o evento. Então, para resolver o problema, Bob Benninghoff, um engenheiro da rede ABC, teve uma ideia brilhante. Bob pegou lápis e papel e começou a escrever esquemas técnicos e bolou um sistema de conexões para interligar diferentes auditórios, caso as autoridades dessem permissão para usar linhas de telégrafo desativadas desde o fim da Segunda Guerra. Por fim, a demanda aumentou até que aquilo que eles fizeram fosse algo parecido com o que hoje se faz nas transmissões via satélite, porém usando linhas terrestres para levar a cruzada a auditórios alugados, igrejas e outras áreas. Quando a cruzada acabou, havia 430 locais onde a pregação de Billy Graham podia ser ouvida. Aquele foi um dos maiores acontecimentos na carreira de Billy Graham. De fato, muitos daqueles jovens que se converteram na época vieram a cursar seminários evangélicos e fizeram parte do reavivamento evangélico que houve na Inglaterra. A Arena Haringey teve lotação esgotada em cada uma das 88 noites da Grande Cruzada de Londres. Em algumas noites, havia tanta gente querendo entrar que era preciso realizar um segundo culto. Ao longo dos 3 meses do evento, a presença de público registrou mais de 2 milhões de pessoas, com cerca de 40 mil decisões por Cristo. You come. We're going to wait on you. Every head bowed while we wait. Just get up right now, quickly. Hundreds of you from all over the place. Come. Lembra da segunda cruzada que fizemos na Inglaterra?
Após cerca de 10 anos, fizemos uma segunda cruzada e alguns repórteres novos foram pesquisar os artigos da primeira cruzada para tentar entender por que houve tantas conversões. Então disseram que foi o apelo emocional da música Tal Qual Estou que fazia as pessoas se emocionarem, e é claro que Billy sabia que não era isso. Ele disse: Cliff, é melhor não cantar Tal Qual Estou durante o apelo. Talvez não tenhamos música, mas sejamos sensíveis ao que o Espírito Santo nos disser. Se eu pedir, pode tocar. Caso contrário, nem os instrumentos tocarão. Nós faremos silêncio. Eu concordei. Na noite de abertura da cruzada em Earl's Court, ele pregou e então disse: hoje não teremos música. Se você quer entregar seu coração a Cristo, levante-se e venha. You come now. We're going to wait right now. Just get up quickly from everywhere. Up in the balcony. You may be a choir member. You might even be a steward here. But God has spoken to you tonight. You come. Ele disse: estaremos esperando e depois vamos orar. Afastou-se um pouco do púlpito, como sempre faz, e tudo o que se ouvia era o som dos passos das pessoas se aproximando. Passamos 30 dias sem cantar Tal Qual Estou. Aquele foi um momento histórico. Realmente foi. E os mesmos repórteres que disseram que Tal Qual Estou era muito emocional, ao final do evento pediam: voltem a cantar Tal Qual Estou, porque aquele silêncio é constrangedor. Enquanto esteve na Inglaterra, Billy quis muito encontrar-se com Winston Churchill, mas Churchill não atendia seus pedidos. Mas por ocasião do encerramento da cruzada, num grandioso evento no estádio de Wembley, Churchill mudou de ideia. Billy Graham recebeu um convite para encontrar-se com o primeiro-ministro em seu gabinete, um encontro que deveria durar 5 minutos. So I went over. I walked in. And he shook hands with me. He was a shorter man than I had thought. He said, young man, he said, I want to ask you a question. He said, what do you say that fills all these big stadiums? And I told him, I said, it's the gospel of Christ. I said, sir, people are hungry to hear about the gospel of Jesus Christ. He said, that must be it. He said, you know, I'm an old man. I don't have any hope for the world. And he said, do you have hope? I said, yes, sir. And I took my New Testament out and I turned from scripture to scripture and read to him. As we were going out the door, he shook hands with me and he said, this conversation, as long as I live, will be between us. Is that agreed? I said, yes. So I never told it as long as he was alive. Com a imprensa agora a seu favor e com uma impressionante simpatia do público, a ascensão de Billy Graham como evangelista internacional estava consolidada. I've been asked in the last few minutes by a number of newspaper reporters of Great Britain what our last message is. Our last message to all the people is to carry on that which we believe God has begun. Goodbye and God bless you. Em 1957, Nova York seria um desafio tão grande para Billy quanto Londres havia sido. A imprensa estava igualmente cética, anunciando em tom jocoso que Billy viria para salvar Nova York. Ainda em sua casa, Billy escreveu num diário: muitos amigos meus têm me alertado que a cruzada de Nova York pode ser um fracasso. Eu tenho orado muito por este evento e sinto mais compaixão por Nova York do que por qualquer outra cidade em que já estivemos. Agora está nas mãos de Deus.